Muitos consideram notável que dois dos maiores filósofos da história tenham caminhado sobre a Terra ao mesmo tempo. Sim, é verdade. Sêneca e Jesus nasceram no ano 4 a.C. Além disso, eles viveram vidas quase paralelas, apesar de separados pela região em que moravam, cultura e posição social. Além disso, ambos foram escritos por Cornélio Tácito, e o irmão de Sêneca aparece brevemente na Bíblia. Isso é incrível, não é mesmo? No final das contas, Sêneca e Jesus Cristo encontraram fins muito semelhantes. Ambos foram mortos pelo longo alcance da tirania de um imperador. Ambos viveram muito além de suas mortes. A Bíblia nos afirma que Jesus ressuscitou dos mortos depois de 3 dias. Já Sêneca não teve o mesmo destino. No entanto, ambos, por meio de suas palavras, de seus ensinamentos e de seus escritos, parecem tão vivos para nós quanto pareceriam para as pessoas que viviam naquela época. O que é fascinante também é o quanto seus ensinamentos possuem muitas coisas em comum. Vamos explorar isso com mais detalhes durante o vídeo, mas vamos ver um pequeno exemplo. Vocês olham para as espinhas dos outros quando vocês mesmos estão cobertos por uma massa de feridas. Jesus disse: "E por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não reparas na trave que está no teu próprio olho?" É claro que se pensarmos como os cristãos, nunca conseguiremos comparar Sêneca com Jesus Cristo. E não iremos fazer isso, até porque Sêneca era obviamente apenas um homem imperfeito e contraditório, enquanto Jesus, dependendo de sua crença, era tanto um homem quanto Deus vivo, vivendo na terra. Mas o que podemos dizer é que ambos viveram vidas magníficas, deixando muitos ensinamentos para seguirmos, considerarmos e questionarmos. Neste vídeo, vamos detalhar as semelhanças entre o estoicismo e o cristianismo. Fiquem à vontade para assistir este vídeo mais de uma vez para uma melhor experiência. O estoicismo e a expansão do cristianismo. Podemos começar dizendo que a mensagem profética inicial de Jesus receberia ajuda do apóstolo Paulo e seus sucessores, que buscaram refinar os ensinamentos de Jesus para um público mais amplo. Nascido apenas alguns anos depois de Jesus, o apóstolo Paulo era um judeu farisaico que estava imerso nos ensinamentos filosóficos dos estoicos. Paulo nasceu em Tarso, Cilícia, local de nascimento de pensadores históricos como Crisipo e Atenodoro. Portanto, enquanto Paulo se movia pelo Mediterrâneo, desenvolvendo sua mensagem, ele estava constantemente imerso em diálogo com o estoicismo. As únicas datas que temos para os 2 episódios-chave na vida e no ministério do apóstolo Paulo estão ligadas aos estoicos. No final da primavera ou início do verão de 50 d.C., o irmão de Sêneca, Novato, um alto oficial romano, usando seu nome adotivo de Galho, empreendeu um governo de 1 ano em Acaia, no sul da Grécia. O primeiro desses eventos ocorreu em Atenas, onde Paulo passava todos os dias na Ágora, debatendo com os filósofos estoicos. Paulo entrou em uma disputa com os estoicos, o que levou a acusações contra seu ensino sobre divindades estrangeiras. Então, certos atenienses o agarraram e o levaram perante o tribunal do Areópago. Os atenienses diziam: "Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam." Podemos ver essa passagem no livro de Atos, capítulo 17, versículos 19 e 20. Em resposta, Paulo apresentou cuidadosamente uma sólida verdade após outra, desenvolvendo passo a passo um argumento lógico, persuasivo e convincente. Paulo não chegou a terminar seu discurso, porque quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. No entanto, até ocorrer esta interrupção, Paulo já havia conseguido dividir sua assistência em 3 maneiras de pensar. Ao passo que alguns zombavam e outros diziam que o ouviriam ainda outra vez, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro e juiz do tribunal do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Neste famoso discurso, que se tornou conhecido por nós como o Discurso da Colina de Marte, Paulo elogia seu público por sua religiosidade, enquanto repreende sua devoção a deuses desconhecidos.
Ele apela a um Criador único, sendo Ele Deus, que fez tudo ao nosso redor e tem poder sobre o céu e a terra, dando a todos os mortais a vida, a respiração e todas as coisas. E acrescenta que esse Deus que buscamos não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, pois também somos sua descendência. Atualmente, há uma placa de bronze na colina de Marte comemorando este acontecimento e contendo esse discurso do apóstolo Paulo. Ao apresentar essas ideias de um Criador que tem poder sobre tudo e de quem nós mesmos dependemos, Paulo está citando em partes as palavras do brilhante hino a Zeus do filósofo estoico Cleantes. A defesa de Paulo, apelando em parte para a teologia estoica, converteu um membro da corte, Dionísio, assim como muitos outros presentes. Dionísio se tornaria o primeiro bispo cristão de Atenas, e até hoje, é o santo padroeiro da cidade, visto como o protetor do judiciário. Em seguida, Paulo parte para Caia, onde Galho, irmão de Sêneca, era governador em 52 d.C., assim como Sêneca foi chamado de volta do exílio para servir como tutor de um jovem Nero. Paulo foi acusado e levado ao tribunal pelos judeus. Podemos ver este relato na Bíblia, em Atos 18, versículos 12 e 13, onde os judeus diziam: "Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei." Entretanto, Paulo foi levado antes que Galho rejeitasse as suas acusações. E, nos 7 anos seguintes, Paulo desenvolveu com sucesso suas igrejas em todo o Império, enquanto Sêneca passou de tutor de Nero a braço direito em sua administração. O estoicismo e o cristianismo são compatíveis? Bem, quando Nero se tornou imperador aos 16 anos, Sêneca tornou-se o conselheiro do imperador. Sua primeira tarefa foi escrever os discursos que Nero faria para convencer Roma de que não era totalmente insano, dando a uma criança poderes quase divinos sobre milhões de pessoas. Infelizmente, o tempo nos revelou rapidamente que Nero era perturbado e defeituoso. No ano de 64 d.C., o grande incêndio atingiu a cidade de Roma e destruiria mais de 2/3 da cidade, impulsionado por fortes ventos. Detalhes desta história explicarei na parte 2 deste vídeo. No entanto, dado que o imperador Nero, aluno de Sêneca, ordenou a decapitação do apóstolo Paulo neste mesmo ano, você pode pensar que o estoicismo e o cristianismo obviamente não são compatíveis. Entretanto, conseguimos ver apenas alguns casos isolados de conflitos entre uma parte e outra da história. Tais acontecimentos nos fazem pensar que isso talvez só tenha acontecido devido à época em que eles estavam vivendo, época essa de conflitos e de guerras por poder. Como Kevin Hove, professor do Novo Testamento na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, diz: "O estoicismo há muito tempo tem sido um parceiro de conversa explícito e até próximo para pensadores e santos cristãos." Houve também o autor cristão do século II chamado Tertuliano, que se referiu a Sêneca como saep noster, um termo em latim que significa frequentemente nosso. Um século depois, Jerônimo largou o termo saep e disse que Sêneca era apenas noster, ou seja, nosso. Em seu livro chamado Dos Homens Ilustres, Agostinho de Hipona, conhecido pelos católicos como Santo Agostinho, também faz referência a passagens de Sêneca em seu livro chamado Cidade de Deus. Assim, a relação entre os estoicos e os cristãos é profunda. Mas pode um estoico ser um cristão? Um cristão pode ser um estoico? O debate sobre esse assunto continua até hoje. Livros foram escritos por estudiosos tentando unir o estoicismo e o cristianismo, assim como livros foram escritos por estudiosos tentando separar o estoicismo e o cristianismo. A maioria dos estudiosos parece concordar que é difícil ser um estoico e um cristão ao mesmo tempo. No entanto, eles também concordam que um cristão pode se tornar um cristão melhor lendo os estoicos, e um estoico pode se tornar um estoico melhor, além de outros benefícios. Por exemplo, Joseph Dodson, um professor associado de estudos bíblicos que escreveu vários volumes de trabalho sobre as conexões entre Sêneca e Paulo, cita a linha de Sêneca sobre como devemos buscar sabedoria em todas as escolas filosóficas. Ele diz: "Quanto a mim, creio que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida."
Admito que sou cético de que alguém possa ser um estoico e um cristão ao mesmo tempo, se levarmos suas crenças centrais a sério. Posso dizer com confiança, no entanto, que Deus usou o que descobri nos estoicos para me tornar uma melhor pessoa e o melhor cristão. Além disso, Kevin Vose, doutor em psicologia clínica e autor do livro O Pórtico e a Cruz, a antiga sabedoria estoica para a vida cristã moderna, concorda em grande parte com as ideias do professor Dodson. Ele diz: observei que, ao pesquisar para escrever o meu livro, Livros de Palestras de Sêneca Rufus pela primeira vez, e fiquei surpreso com a proximidade de suas opiniões sobre questões como casamento, família, aborto e até contracepção, alinhados com o ensinamento cristão moderno. Não pretendo transformar os próprios estoicos em cristãos. Eu acredito que os estoicos oferecem lições valiosas para todas as pessoas de fé cristã, outras religiões e não crentes. As semelhanças entre o estoicismo e o cristianismo são surpreendentes. Ambos oferecem lições sobre contentamento, amor, disciplina, ansiedade, raiva, quietude e muito mais. Suas mensagens convergem em muitos pontos cruciais da moralidade e da filosofia de vida. Mesmo que seja desafiador ser um estoico e um cristão ao mesmo tempo, as influências mútuas entre essas filosofias podem nos enriquecer espiritualmente. Na vida e nos ensinamentos de Sêneca, Paulo, Marco Aurélio e outros, encontramos um valioso terreno comum onde o estoicismo e o cristianismo se entrelaçam e oferecem insights para a jornada humana. Independentemente de nossas crenças pessoais, essas antigas sabedorias continuam a ressoar e nos desafiar a viver vidas mais virtuosas e significativas. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal para ver mais vídeos inspiradores como este.